Fala galera, tudo bem? Aqui Rafael Andrade e a gente está trazendo mais um conteúdo novo aí para o canal hashtag Partiu Nuvem. Nessa aula de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre os tipos de VPN mais utilizados dentro do Microsoft Azure. A gente vai falar um pouquinho sobre a VPN Point to Site. Então, a gente já tem conteúdo aqui no nosso canal, foi assunto lá da nossa semana Partiu Nuvem, que aconteceu aí no final de 2020, onde a gente falou sobre VPN Site to Site. Então, VPN Site to Site, como todos conhecem, consiste entre a gente ligar o nosso ambiente on-premise, toda a estrutura on-premise com o ambiente do Azure. E agora a gente está trazendo um assunto novo, muitas pessoas têm utilizado, principalmente com a questão do trabalho remoto, que é a conexão de VPN Point to Site, ou seja, eu não estou conectando todo o meu ambiente on-premise, eu estou conectando um ponto de acesso, que seria o meu usuário, uma máquina client, diretamente com o ambiente do Azure. Ok? Então, para essa aula, a gente vai mostrar algumas das funcionalidades, como que funcionam, características da VPN Point to Site, e, como de costume, a gente vai estar trazendo na prática a implementação aí da VPN Point to Site autenticada com o Active Directory. Esse é um dos pontos mais importantes, porque é o formato de autenticação mais seguro, a gente permite outros formatos, outros são possíveis de estar sendo utilizado, como certificado, como Radiance, mas a gente vai trazer a autenticação com Azure AD, que talvez seja o formato mais utilizado, mais seguro e mais prático para hoje em dia. Beleza? Então vamos entrar aí no nosso conteúdo. Então, para a gente começar a falar sobre o que é a VPN Point to Site, a VPN Point to Site, ele funciona como um gateway de VPN, A gente está acostumado, o mesmo gateway de VPN que a gente vai utilizar para configurar uma VPN Site to Site, que a gente vai utilizar para configurar um Express Route, o mesmo gateway de VPN que a gente vai utilizar para configurar a conexão entre duas VNets, via VPN também é possível, não somente o peering. Mas o grande diferencial da VPN Point to Site é que a gente é um tipo de conexão específica para que você conecte um cliente direto na sua rede do Azure. É exatamente isso, é um computador remoto cliente, ou seja, eu vou conectar o meu notebook direto no ambiente do Azure. A gente tem diversas formas de fazer com que a gente chegue numa conexão dessas, onde eu quero acessar. Então, o mais utilizado hoje no mundo corporativo para a gente conectar todo o nosso ambiente on-premise é VPN Site to Site. Mas vamos dizer que o Rafael é o administrador de um ambiente, ele está trabalhando de casa e ele precisa ter acesso a conectar remotamente em alguma máquina. E pela política da minha empresa eu não posso expor, por exemplo, porta 3389, porta 22 para conexão via SSH. Eu preciso ter acesso a essas máquinas. Então a gente tem algumas formas de fazer isso. Se eu estou fora da rede, eu não vou conseguir usar VPN Point to Site. Eu posso, por exemplo, ter uma estrutura de Bastion, onde eu vou acessar essas máquinas e não necessariamente preciso dessas portas liberadas. Vou acessar via browser, via conexão segura 443, ou eu posso ter um cliente de conexão de VPN Point to Site, onde eu vou baixar essa configuração para esse cliente da minha máquina, assim como funcionam os clientes de VPN mais comuns que a gente tem no mercado hoje, e eu vou estar fazendo uma conexão diretamente à minha máquina, uma conexão segura, no exemplo que a gente vai trazer aqui, autenticado com AD, diretamente com o ambiente do Azure. E aí o meu Note vai receber o IP da rede que eu destinei para ele, e a partir disso eu posso trabalhar, dar conexão remota, usar RDP direto para uma máquina, usar SSH, sem essas máquinas terem uma publicação externa, sem ter um IP público para essas máquinas. E aí a gente trabalha dentro de um meio mais seguro, certo? Então, essas são as particularidades e vantagens de se utilizar uma VPN Point to Site. Posso trabalhar somente com um tipo de VPN? Daqui a um pouco não vale a pena, Daqui a pouco você vai ter a VPN Site to Site, que vai ser o seu padrão de conexão, mas para alguns administradores, daqui a um pouco alguém que estiver viajando, não estiver ou estiver de casa remotamente, não tem a possibilidade de estar no ambiente on-premise para estar diretamente ligado ao Azure, precise desse formato de conexão, certo? Então o Point to Site é uma das maneiras de interligar você diretamente com o seu ambiente de Azure. Como que ele funciona? Então, a conexão
ela parte de todos os clientes, né? Então a gente tem os clientes que estão conectando aqui na borda através de um túnel, né? Um túnel de point to site, né? O P2S é o point to site. Eles vão utilizar conexão criptografada, isso é muito importante, vai ser sempre criptografado esse tipo de conexão. Aqui no meio, para o exemplo que a gente vai trazer, e o exemplo talvez mais corporativo, mais utilizado hoje para quem trabalha com point to site, é a gente estar autenticando esse usuário no Active Directory. Durante muito tempo, a gente trabalhou com autenticação via certificado, ou seja, eu subia um certificado, né, um root, para dentro da estrutura do Azure, e a partir dali eu gerava um certificado de máquina. Então, as máquinas que tivessem aquele certificado, na hora de fechar a conexão da VPN Point to Site com o Azure, ele batia no Azure, o Azure tinha um certificado root, ele olhava o certificado da máquina, esse é um certificado de máquina emitido por essa autoridade certificadora que eu tenho aqui. Então, beleza, eu libero a conexão. Porém, em determinados casos, poderia ser que o usuário tivesse até desligado, desativado, mas como ele tinha o certificado, ele não precisava autenticar dentro do Azure. E aí, talvez mesmo sem ter acesso a recursos, porque ele não ia ter autenticação, ele conseguia fechar a VPN porque ele tinha o certificado na máquina. Então surgiu a autenticação com o Azure AD e facilitou a nossa vida. Essa autenticação, ela é uma autenticação de Azure AD, certo? Então, se eu criar um usuário dentro do Azure AD e tentar autenticar, der permissão para ele na VPN, ele vai autenticar. Rafael, e os meus usuários que estão sincronizados com a AD porventura? Mesma coisa, pessoal, segue da mesma forma, tá? Os usuários que aparecem no Azure AD, eu posso mandar autenticar. Independente se ele foi sincronizado com o Azure AD Connect, se ele é um usuário nativo do Azure AD, não tem problema nenhum, esses usuários vão funcionar da maneira correta. Tá? Posso colocar grupos? Posso utilizar grupos. Lembrando que para associar um grupo a uma permissão, eu preciso ter licenças do AD, né, do AD Premium. Então, quando eu estou trabalhando com AD Free, eu posso colocar usuários, dar permissão para usuários dentro da VPN. Quando eu trabalho com o AD nas versões P1 ou P2, que é os Premiums, eu posso adicionar um grupo diretamente. Então, chego no mesmo objetivo, mas se eu tenho a licença Premium, fica mais fácil de gerenciar através de um grupo. Se eu não tenho, estou trabalhando com licença Free, eu tenho que adicionar os usuários manualmente direto na VPN. Certo? Então, esse é o formato de conexão. Após ele se autenticar no Azure AD, ele vai ser redirecionado para o nosso gateway de VPN. Né? E através daqui ele vai rotear toda a conexão para as redes que eu vou ter acesso. Então, dependendo aí das redes que eu vou ter comunicação aqui, vai determinar os tipos de serviço que estão disponíveis para que eu possa estar trabalhando dentro da rede do Azure. Observem aqui, a gente vai entrar depois um pouquinho mais nisso, que a gente está trabalhando com o formato, ele já traz aqui Routed Based. Né? Então, quando a gente for configurar o nosso VNG, né, o nosso Virtual Network Gateway, a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença do Routed Based e do Policy Based. Okay? Mas esse é o formato padrão que a gente vai utilizar quando a gente trabalhar com VPN Point to Site. Tá? A maneira simples de conectar, a gente só precisa ter alguns cuidados e atentar para algumas características de conexão. Tipos de autenticação disponíveis na VPN Point to Site. Então a gente pode trabalhar com o tipo que eu falei, né, integração com o Azure AD, que é o que a gente vai implementar aqui hoje, que talvez seja o modelo mais interessante e mais utilizado hoje em dia. Né? Ele, na verdade, esse formato ele está disponível desde o ano de 2020, ele não é um formato tão antigo. Então a gente pode adicionar usuários, dependendo da licença, pode adicionar grupos dentro do aplicativo de VPN lá no Azure, e aí ele vai permitir a conexão. Posso autenticar com qualquer usuário que esteja no Azure AD, independente se ele foi sincronizado a partir do Active Directory Domain Service On-Premise ou se ele foi criado nativamente dentro da estrutura do Azure AD. Tanto faz. E posso utilizar também certificado SSL, que foi o exemplo que eu falei. A gente faz o upload de um certificado root, né, emitido por uma autoridade certificadora que eu trabalho, e a partir dessa autoridade certificadora ela pode gerar certificados de máquina. Então a gente importa para o cliente esse certificado de máquina. Quando a máquina tentar conectar com a VPN Point to Site do Azure, ele vai validar. Eu tenho esse certificado raiz e o cliente tem esse certificado de máquina. Esse certificado de máquina foi emitido por essa autoridade certificadora, esse root aqui? Foi. Beleza, então ele vai deixar você conectar. O grande diferencial é que aqui você não tem uma autenticação no nível do usuário. A autenticação é feita baseada em certificado. Então, quem tem o certificado emitido por
aquele root que está lá no Azure vai poder conectar. Ou seja, o controle fica um pouco mais difícil. Você não consegue diretamente ir numa console como o Azure AD e dizer que o Rafael vai logar, o Rafael não vai logar. Tá? Então depende do que você tem instalado dentro da sua máquina. Aí você pode ter alguma dificuldade um pouco maior de controle. E eu posso utilizar a integração com o Radiance. Né? Então, aí eu posso indicar um servidor Radiance que está dentro do meu ambiente, por exemplo, para ele trabalhar naquele padrão que a gente faz de Radiance. Tem vários tipos de validação, pode ser por certificado também, bater alguma configuração de usuário, mas o Radiance também é possível. O Radiance já é um formato que a gente utiliza muito on-premise, principalmente para autenticar VPN, para autenticar conexão Wi-Fi, né, wireless, aí, que está integrado com os formatos de autenticação dentro do nosso ambiente. Então são 3 formatos que a gente pode estar trabalhando. Depois a gente vai ver os tipos de protocolo que são aceitos dentro da VPN Point to Site, mas eu já adianto, quando a gente vai estar trabalhando com autenticação integrada com a Azure AD, a gente é obrigado a trabalhar com o tipo de criptografia aí, né, de OpenSSL. Então a gente vai ter outros tipos de autenticação, de criptografia, mas tem que trabalhar com OpenSSL. É totalmente seguro, a gente pode utilizar, é um dos melhores que a gente tem disponíveis aqui dentro. Outros formatos seguros são utilizados para outros tipos de conexão. Por exemplo, a gente tem o IKV1, o IKV2, que já é um formato mais moderno, mas ele é utilizado com outros formatos de autenticação ou com VPN site-to-site. Para autenticar com o Azure AD na site-to-site, a gente usa OpenSSL, certo? Um ponto muito importante, pessoal, a gente validar os SKUs para as VPNs, né? Aqui eu trouxe metade da tabela, a tabela é bem extensa. Quando a gente chegar nessa parte de configurar o SKU, eu vou mostrar no site da Microsoft todos os SKUs que a gente tem disponíveis. Eu peguei só os SKUs de geração 1, certo? Quando a gente vai trabalhar com VPN Point to Site, detalhe, ó, eu vou autenticar utilizando OpenVPN. Olha aqui, ó, Point to Site com OpenVPN. Eu tenho aqui Point to Site, ó, P2S é Point to Site. S2S é Site to Site. Então, quando eu estou usando o P2S, notem que eu tenho essas duas colunas aqui. Então, se eu estou usando conexão SSTP, que não é autenticada com Azure AD, eu posso utilizar um formato BASIC. Agora, se eu vou utilizar tanto IKV2 quanto OpenVPN, que o OpenVPN é o formato que a gente vai utilizar para autenticar com o Azure AD, o OpenVPN ele não tem suporte se a gente está utilizando o formato BASIC. Tá? Ele não tem suporte se a gente está utilizando o formato BASIC. Então, o primeiro tipo de autenticação que eu tenho baseado em OpenVPN é o geração 1, certo? Então eu tenho que atentar a isso. Se eu configurar o gateway de VPN como BASIC, eu não vou conseguir usar a autenticação integrada com AD para trabalhar com VPN Point to Site. Por quê? Porque ele não suporta o OpenVPN, certo? Então cuidem isso, tá, pessoal? Cuidem isso. A autenticação OpenVPN, que é o modelo de autenticação integrado, acho que eu até acabei falando OpenSSL quando eu estava no slide anterior, mas é OpenVPN, tá? Eu troquei o tipo de autenticação, OpenVPN é o padrão. Então, para trabalhar com OpenVPN, tem que ser pelo menos aqui de Gateway 1 para cima. O que vai mudar depois nesses formatos de Gateway, você vê, né? São o que ele suporta de conexão, quantidade de conexões, né? Aqui no VPN Gateway 1 a gente tem 250 conexões de point to site, a gente tem aqui um throughput de rede de 650 Mbps, né? A gente tem as particularidades de redundância de zona. Claro que quanto mais eu for subindo aqui, escalonando os tipos de VPN, né? De gateway de VPN, ó. Estou escalonando, por exemplo, para 500 conexões point to site trabalhando com OpenVPN e IKV2, até 1000 eu tenho aqui, aumento o throughput de rede, mas, claro, o preço vai subir. Isso é diretamente proporcional, certo? Então a gente tem que ter este tipo de cuidado. Passadas essas informações teóricas, pessoal, é hora da gente ir para a parte prática, né? Colocar a mão na massa. Então a gente vai começar a montar um cenário para que a gente possa estar trabalhando aí com o nosso formato de conexão VPN, utilizando o Point to Site, autenticação com AD. Então, para a gente começar a criar esse nosso cenário, hoje vai ser totalmente do zero, eu vou criar um Resource Group, a gente vai começar aqui do zero, um Resource Group específico para esse nosso exercício. Vou criar toda a estrutura, tá?
Então vai ser RG traço, a gente vai colocar aqui TFTech traço live. Eu vou estar trabalhando dentro da região, a gente vai seguir mais ou menos o que a gente tinha naquele desenho, tá? Então eu vou estar trabalhando dentro de East-West 2, o desenho estava East-West, mas eu vou colocar East-West 2. Tag, a gente vai colocar uma tag aqui, ó, ambiente, vai ser aqui, ó, VPN P2S, para a gente saber que todo o consumo que a gente teve relacionado ao nosso laboratório e seguir uma das melhores práticas, que é taguear todos os nossos recursos. Então, ok, a gente está fazendo a criação do nosso Resource Group. Depois disso, pessoal, o que eu preciso ter? Eu preciso criar uma VNet, né? Então, um dos requisitos para eu configurar isso, eu preciso de uma VNet. Então, essa VNet aqui, eu já tenho duas VNets criadas dentro do meu ambiente. Eu vou criar dentro desse Resource Group. E aqui vai ser o nome VNet-live-P2S. Esse vai ser o nome da minha VNet, Live P2S, dentro da mesma região onde a gente está configurando aqui o nosso Resource Group. Aqui, pessoal, eu vou utilizar esse padrão mesmo dessa rede, ó, 10.2.0.0.16. Aqui eu vou trocar só o nome da subnet point to site, só para a gente saber que essa subnet é a que eu estou utilizando para o exercício. Vou deixar ela 10.2.0.0/24. A gente vai ver que os clientes que conectarem na VPN, eles não vão receber esse endereçamento IP aqui, tá? Isso aqui é um endereçamento IP de uma LAN padrão que está dentro dessa VNet, ou seja, dentro dessa VNet eu tenho essa LAN, eu vou ter máquinas aqui, por exemplo, eu vou subir uma máquina de teste para a gente testar a comunicação, e as máquinas da VPN elas vão receber um outro endereçamento que a gente vai configurar durante a instalação do Virtual Network Gateway. Security eu não vou alterar nada, e aqui na nossa tag a gente vai colocar a tag de ambiente padrão, para a gente ter mapeado certinho que esses recursos são recursos específicos para esse exercício que a gente está fazendo, certo? Então a gente vai fazer a criação aqui dessa Virtual Network Gateway. O que a gente precisa para começar a criar o nosso VNG, né? O nosso Gateway de VPN, é a gente ter uma estrutura de VNet. Então a gente precisa, é obrigatório ter estrutura de VNet. O Resource Group nem se comenta, né, pessoal? Todo recurso tem que estar atrelado a um Resource Group. Beleza, já temos uma VNet, já temos um Resource Group, temos a nossa subnet aqui. O que eu vou fazer para testar? Eu vou subir uma máquina virtual, e essa máquina virtual não vai ter conexão, não vai ter IP público, ou seja, eu não tenho a porta, por exemplo, 3389 exposta para a rua. E aí a gente vai criar o nosso Virtual Network Gateway para configurar a VPN Point to Site. Enquanto ele fizer o deploy do Virtual Network Gateway ele leva em aproximadamente entre 15 e 20 minutos, esse tempo já reduziu bastante, tinha momentos que era 40 minutos, então demorava muito mais. Quando a gente estiver fazendo o deploy do Virtual Network Gateway, que a gente for aguardar entre 15 e 20 minutos, eu vou criar uma máquina virtual para que a gente faça um teste de conexão do meu notebook com esta máquina, ok? Então está configurada a nossa VNet. O que a gente vai fazer agora, pessoal? O nosso VNG. Então, quando vocês ouvirem falar VNG, é Virtual Network Gateway. O Virtual Network Gateway ele vai ser a mesma configuração se a gente for utilizar uma VPN site-to-site. As configurações são muito parecidas se a gente for utilizar uma Express Route também. Mas para todos esses formatos de conexão eu preciso do VNG, tá? O Virtual Network Gateway. A minha subscription de Visual Studio, o nome que eu vou utilizar aqui vai ser VNG-Live-P2S. A região, vou utilizar a mesma região que eu estou trabalhando, que é o padrão aqui de quem já está acostumado, né? East-West 2. Por que, Rafael? Porque é uma das regiões que é uma das primeiras a receber os recursos e também a região com custo mais acessível, a região mais barata. Gateway Type, pessoal, vai ser para uma VPN ou vai ser para um Express Route? Express Route, como a maioria de vocês sabe, é quando a gente tem o serviço de Express Route configurado, é uma fibra que vai interligada do nosso data center até o data center da Microsoft. Claro que no meio do caminho a gente tem outras operadoras, ou alguém que fornece um serviço de última milhagem,
mas ele é uma fibra privada, onde eu não tenho tráfego público, somente para que eu possa conectar os meus serviços diretamente com o Azure. Tá? É o serviço mais performático em relação a tráfego de dados, mas também é o serviço mais caro, não está disponível para todas as regiões. VPN Type, pessoal, a gente tem dois tipos de configuração de VPN, que é o Routed Based e Policy Based. Policy Based era muito utilizado quando a gente tinha o Portal Classic, quando a gente não estava trabalhando no formato ARM ainda, né, no formato de Azure Resource Management. Então, o que a gente utilizava? O Policy Based, onde a gente tinha que cadastrar a grande maioria das rotas que a gente ia conectar, porque ele não tinha rotas dinâmicas, né, então era tudo feito meio que na mão, meio que no braço. E também equipamentos de VPN antigo só funcionavam com Policy Base. Então a gente era obrigado a usar esse formato de conexão, configurar a grande maioria das rotas manualmente. Tá? Equipamentos novos, na grande maioria, pessoal, muita maioria, trabalha já no formato Routed Base, que é o formato novo que a gente utiliza no modelo ARM por padrão. Ele já faz toda a parte de gerenciamento de rotas, criação de rotas automaticamente. Então, se eu quero trabalhar no formato básico de conexão entre meu ambiente on-premise ou a minha máquina point to site com Azure, eu uso o Routed Base, a grande maioria dos equipamentos de VPN novos já suportam, e também eu não preciso estar fazendo, a não ser que eu queira customizar um tipo de rota estaticamente, porque senão tudo vai funcionar de maneira dinâmica e isso facilita muito o trabalho. Tá? Então, se você está usando um equipamento novo para fechar uma VPN point to site, 90% das vezes vai ser Routed Based. Isso você pode consultar em documentação da Microsoft. Ele traz uma lista de equipamentos que são suportados para você fechar uma VPN site to site, principalmente, e lá ele vai dizer com qual política de VPN que ele vai estar trabalhando. Tá? A grande maioria é Routed Based. E aqui a gente tem o nosso SKU. Né? O nosso SKU, como eu falei para vocês, eu vou abrir aqui, ó, SKU VPN Azure, para mostrar para vocês os tipos de SKU. Vou ver se nesse primeiro link aqui ele já vai trazer. Acho que já. Aqui, ó, pessoal. Os tipos de SKU que são utilizados. Então, a gente começou lá no Basic. Eu trouxe, até aqui eu trouxe na nossa tabela, tá? Porque ia ficar muito grande. Então, eu peguei todos de geração 1. Então, importante, pessoal, notem. A quantidade de túneis site-to-site que ele vai criar. É quantas VPNs site-to-site você consegue. No Basic você já fecha 10 VPNs, ou seja, talvez eu não use isso, muitas vezes eu vou usar 1, 2, 4, daqui a um pouco se eu tenho uma redundância grande, mas é muito difícil você utilizar mais que 10. Então, esse talvez não seria o maior ponto. A quantidade de conexões point to site utilizando o padrão SSTP, tá? Sem autenticação OpenVPN, 128. Seriam 128 máquinas clientes conectadas usando point to site, mas sem suportar autenticação com Azure AD. Importante. Aí, se eu quero trabalhar com OpenVPN e autenticar no Azure AD, olha só, o Basic já não tem mais suporte. E se eu pegar o Gateway VPN 1, eu já tenho 250 máquinas concorrentes e eu posso chegar a ter picos aqui de 1000 máquinas concorrentes. Se eu estiver usando, por exemplo, o VPN padrão Gateway 3 ou Gateway 3AZ. E aqui um ponto muito importante que você tem que avaliar, que é o seu throughput de rede. Né? Então, eu começo aqui no Basic com 100 Mbps, mas olha que eu tenho aqui no VPN Gateway 3 até 1.25 GB, tá? Então, muito importante. Olha o tamanho do throughput de rede. Eu chego a giga aqui se eu estou usando o Gateway 2 e o Gateway 3. E aqui também a gente tem a questão da redundância de zona, né? Muito importante para o seu serviço se manter no ar, ter uma alta disponibilidade. Caso você tenha redundância de zona, você pode perder toda uma infraestrutura de data center que a sua VPN vai ter replicadas configurações em outro data center. E aqui a gente já parte para a geração 2, que são alguns itens mais otimizados, né? Por exemplo, se a gente pegar o VPN Gateway 2 da geração 2, olha o throughput de rede dele, 1,25 GB. Aqui no VPN 2, eu nem tenho 1, né? No VPN 2, ele vai em 1 GB. Então aqui ele já aumentou um pouquinho o throughput de rede que é suportado. E é claro, né, pessoal, tudo que é geração 2 é mais novo, tem melhorias. Mas olha só, aqui eu consigo chegar a 10 GB, pessoal, se eu estou usando o VPN Gateway 5. Beleza? Claro, quanto maior throughput, quanto maior a quantidade de conexões, né? Olha só, em conexões point to site, se eu estou utilizando, por exemplo, esse gateway aqui, ó, do geração 2, o Gateway 5, eu chego a 10 mil clientes. Isso aqui é provavelmente extremamente grande, né? É difícil você ter essa quantidade aqui. Mas quanto
mais abre o meu leque de possibilidades, aumentar throughput, aumentar o número de conexões suportadas, o preço vai subindo, né, pessoal? Então eu tenho esse custo, o Virtual Network Gateway tem o custo por você implementar e ficar com esse serviço ativo rodando. Aqui, pessoal, Virtual Network Gateway, qual é a VNet que eu vou a VNet que eu vou estar trabalhando? A gente vai trabalhar com essa VNet Live P2S. Pessoal, um ponto muito importante, Gateway de Subnet. Antigamente eu era obrigado a já ter o Gateway de Subnet configurado. O que é o Gateway de Subnet? Ele vai ser o cara responsável por encaminhar, né, toda a parte de roteamento de quando você estiver falando com as suas subnets de dentro dessa VNet que eu selecionei aqui, comunicando com a sua VPN, independente se ela é point to site ou site to site. Então o Gateway de Subnet vai ser como se fosse o default gateway para as máquinas que estão na VNet falarem com as máquinas que estão abaixo da VPN. Antes eu tinha que ter isso aqui configurado antecipadamente. Agora eu não preciso mais. Tá? Eu posso configurar enquanto eu configuro o meu Virtual Network Gateway. E aqui ele vai escolher uma rede específica dentro do address space dessa VNet para criar uma rede de gateway. Eu não preciso trabalhar com uma quantidade grande de IPs, então a Microsoft recomenda que você trabalhe ou com /27 ou com /28, que são endereços apenas utilizados para fazerem essa parte de roteamento, certo? As minhas máquinas da minha VPN não vão receber este IP, tá, pessoal? O IP que a gente vai receber para essas máquinas vai ser uma máscara que a gente vai configurar na sequência. Public IP, eu preciso ter um IP público para a minha VPN, porque a VPN ela vai ser um ponto de extremidade dentro da rede do Azure para conectar ou os meus clientes baterem nesse IP público, ou quando for uma VPN site to site, o meu dispositivo que está na rede on-premise bater aqui no meu dispositivo de VPN, que é o Virtual Network Gateway, que eu estou usando dentro do Azure. Então eu preciso de um IP público. Eu vou colocar aqui o nome desse IP público como PIB, que eu sempre coloco, né, o Public IP, traço, vou colocar tudo minúsculo, traço, vai ser aqui live, traço P2S, né, de point to site. Então esse vai ser o nome do nosso IP público. Aqui, pessoal, tem duas características bem importantes. Eu tenho uma forma de trabalhar com o modo do Virtual Network Gateway ativo-ativo. Tá? Para quem não sabe, o Virtual Network Gateway ele tem um modo ativo e o outro passivo por padrão. Como assim? Ele tem uma redundância. Então quer dizer que se por algum acaso eu perder o meu Virtual Network Gateway que está ativo, eu tenho até geralmente 2 minutos para subir o Virtual Network Gateway que está no modo passivo. Certo? Automático isso, Rafael? Automático. Então se eu tiver uma falha no modo que está ativo, eu não preciso configurar nada, isso é transparente para mim, o Azure já sobe o modo que o NOC estaria passivo. Então eu tenho uma redundância já em cima desse serviço. Só que quando eu faço isso, nesse modo proativo do Azure, eu tenho aí uma perda de quase 2 minutos. Mas eu tenho a possibilidade de habilitar os dois como ativo. Quando que eu vou usar isso? Olha só, ele vai pedir para eu criar um segundo endereço IP. Eu vou ter 2 endereços IPs, é como se eu tivesse duas instâncias de Virtual Network Gateway no Azure. E aí eu posso, por exemplo, ter 2 gateways de conexão na minha rede on-premise, eu posso ligar um com o Virtual Network Gateway e outro com o outro. Então eu tenho 2 conexões. E no cenário ideal, eu poderia pegar o meu Virtual Network Gateway primário, né, esse primeiro IP público que eu tenho aqui, e configurar um gateway de conexão remota com o meu primeiro dispositivo on-premise e com o segundo. E o segundo Public IP eu configuro com o meu primeiro dispositivo on-premise e com o segundo, ou seja, eu tenho X cruzado, aí eu tenho uma redundância muito bem configurada, certo? Então eu posso habilitar, deixar o modo ativo-ativo se eu tenho 2 saídas de internet no meu ambiente on-premise, se eu tenho 2 equipamentos expostos para fazer esse tipo de conexão de VPN, eu posso deixar um equipamento em cada um aqui, eu vou ter uma alta disponibilidade. E aí eu tenho também o BGP para ativar. O BGP vai fazer digamos que um roteamento inteligente, vai identificar daqui a um pouco se eu perdi conectividade com um dos meus equipamentos de conexão, vai tentar redirecionar o tráfego para outro equipamento. Então o BGP ele vai colocar inteligência em cima desse meu roteamento, principalmente quando eu estou trabalhando com a parte dinâmica de mais de um gateway de VPN. A gente vai deixar disable, a gente vai trabalhar somente com um tipo de IP. Então, para o nosso ambiente aqui, é exatamente isso. A tag, a gente vai trabalhar com VPN Point to Site. A gente vai clicar no Review.
e a gente vai criar essa Virtual Network Gateway. Como eu comentei, pessoal, agora ele pode levar aí entre 15 e 20 minutos, né? Isso já está otimizado, antes a gente levava aí muitas vezes até 40 minutos. Então agora a gente vai deixar ele criando, ele vai dar o start para fazer essa criação. Enquanto ele cria, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma máquina virtual Windows mesmo, sem o IP público, para que posteriormente eu possa conectar o meu notebook que eu estou usando aqui para essa aula, conectar ele diretamente nessa máquina, utilizando a VPN Point to Site, certo? Então aqui a gente não vai colocar IP público para essa máquina que a gente vai criar para validar que realmente essa conexão está funcionando. Então vamos embora, vamos vir aqui em Virtual Machines, para a gente criar uma máquina básica aqui de teste. Vou adicionar uma nova máquina. No mesmo Resource Group que a gente está trabalhando. É obrigatório ser no mesmo Resource Group? Não, não é obrigatório, né? Para eu comunicar nessa máquina, ela precisa estar dentro da mesma Virtual Network, da mesma VNet apenas. Tá? Então o nome dessa máquina vai ser VM-P2S, que é a máquina de teste que a gente vai criar para a nossa aula de Point to Site. A gente vai deixar aqui na zona East-West 2, Availability Zone, não vamos usar infraestrutura de alta disponibilidade. Um servidor, a gente vai usar um Windows Server 2019 mesmo aqui. O tamanho dessa máquina pode ser uma B2S, uma máquina com 2 vCPUs, 4 GB de memória RAM, teoricamente não muito grande, né, para a gente não colocar um custo muito alto nesse lab. Um usuário administrador local dessa máquina, aqui vou colocar meu usuário admin Rafael, a senha que atenda os padrões de complexidade do Azure, tem que ser 12 caracteres, alfanumérica ou ter caracteres especiais. A gente não vai liberar portas públicas, aqui que está a grande questão, ó, pessoal. Não estou liberando dentro do NSG, ou seja, a conexão não vai vir, não estou liberando aqui a porta 3389 dentro do meu Network Security Group. Parte de discos, a gente vai apenas mudar aqui de Premium SSD para Standard SSD. Depois na parte de criptografia vamos deixar a criptografia default, não vamos adicionar nenhum outro disco. Na parte de networking, só garantir que a gente está trabalhando na mesma VNet onde a gente está fazendo o deploy aqui da nossa VPN, que é a VNet Live P2S, a subnet que a gente criou, LUB P2S, Public IP, pessoal, a gente não vai usar IP público. Por quê? Porque justamente a gente quer testar a conexão com essa máquina utilizando o IP privado. Então, Network Security Group Basic, ele vai ficar atrelado à placa de rede da máquina. Para esse exercício, a gente não precisa se preocupar com isso. Nenhuma porta pública liberada, né, porque a gente não vai ter conexão com IP público. Aqui na parte de gerenciamento, eu vou apenas desabilitar o Boot Diagnostics, que é para ele não criar uma estrutura aí de storage para armazenar os logs dessa máquina, não vem ao caso com o nosso exercício. Advanced não vou configurar nada e apenas em tag eu vou colocar a mesma tag ambiente VPN Point to Site. E aqui a gente vai mandar ele dar o review e fazer a criação. Como que a gente sabe como é que está a criação da nossa... Eu vou mandar criar aqui. Como que a gente sabe que status está a criação da nossa VPN Point to Site, pessoal? A gente pode vir aqui pelo Notification, né? Ele vai mostrar, ó, que aqui ele está fazendo um dos deploys, ó, que é o deploy lá da nosso VNG, né? Nosso Virtual Network Gateway. Eu posso dar um botão direito, eu posso mandar ele abrir aqui direto, ó. É só esperar ele terminar a criação da máquina, mas aí, assim que ele terminar a criação da máquina, a gente pode ir para lá e acompanhar. Como eu comentei, ele vai demorar um pouquinho mais para fazer isso, né? A gente pode clicar aqui mesmo. Ele vai demorar um pouco mais para fazer esse deploy, ó. Notem que aqui ele criou primeiro o gateway de subnet. Isso foi muito rápido de criar, né? 3 segundos de duração para criar. Depois ele criou o IP público, que ele vai atrelar a esse Virtual Network Gateway. Levou 7 segundos. E agora aqui onde ele vai demorar, né, pessoal? Que é a parte do deploy do Virtual Network Gateway. Ele já está levando em torno de 4 minutos. E agora a gente volta aqui para a nossa máquina virtual.
acompanhar o deploy da máquina virtual, ó. Criou o NSG que ele atrelou na placa de rede, bastante rápido, 7 segundos. Criou a interface de rede, na máquina virtual ele cria muitos recursos todos segmentados, 16 segundos. E agora ele está fazendo o deploy da máquina virtual especificamente. Então esse aqui é um pouquinho mais demorado, não tão demorado quanto é a criação do Virtual Network Gateway, mas ele tem um tempo de criação aí desse recurso. Assim que ele terminar de criar essa máquina, a gente não vai conseguir conectar nessa máquina diretamente. Por quê? Porque a gente precisa ter configurado dentro da nossa máquina o cliente de VPN, ter todas as características. Enquanto ele faz esse deploy, para que a gente possa ganhar um tempo, a gente vai já instalar, eu já vou ter instalado na minha máquina, mas para quem não tem instalado, a gente precisa baixar o cliente de VPN, que vai ser o que a gente vai utilizar para fazer a conexão da nossa máquina aqui, do meu notebook, do computador de vocês. Então eu vou abrir aqui no Windows 10, por exemplo, eu vou procurar, vou vir aqui no pesquisar e vou digitar Windows Store. Isso aí, a gente vai abrir a loja do Windows mesmo, tá? Windows Store. Tá carregando aqui a minha Store. E o que eu preciso aqui, pessoal? Aqui na pesquisa, aqui no Search, eu vou digitar Azure VPN. Ó, vai abrir o aplicativo do Azure VPN. Como eu comentei, o meu aplicativo ele já está instalado. O que você vai fazer, ao invés de iniciar, você vai ter provavelmente um botão aqui, obter. Aí você vai clicar para iniciar o download e a instalação do seu cliente de VPN. A gente vai precisar finalizar toda a configuração da VPN, por quê? Porque ele vai baixar alguns arquivos para a gente, e esses arquivos vão ser os arquivos que a gente vai importar dentro do cliente, e ali ele vai trazer todas as configurações necessárias para que a gente possa configurar nossa VPN. Em teoria, a gente não precisa configurar nenhuma opção no cliente de VPN manual, basta apenas fazer o download das configurações e importá-lo que tudo vai funcionar. Então, eu vou só abrir ele aqui para vocês verem como funciona. Tá aqui, ó, o cliente de VPN após baixado, ele é esse cara aqui, ó. Ou seja, aqui ele não tem nenhuma conexão, ele está em branco. Nesse botão mais, eu posso adicionar para configurar manualmente uma conexão e essa opção que a gente vai importar. A partir daqui a gente vai trazer as configurações do cliente de VPN ao finalizar a configuração do Virtual Network Gateway, certo? Então, já deixem instalado aqui o cliente de VPN de vocês para que a gente possa estar ganhando um tempinho aí em relação aos deploys. Ó, a nossa máquina virtual já concluiu. O nosso Virtual Network Gateway ainda vai levar mais um tempo. Mas a máquina virtual já está concluída. A gente pode clicar aqui na máquina para a gente olhar as propriedades dela. Ó. Isso que é importante. Ó. Public IP Address zerado, tá, pessoal? A gente não tem IP público. A VNet dela, a VNet que a gente está fazendo o deploy do serviço de Virtual Network Gateway. E aqui o Private IP Address 10.2.0.4. É esse cara aqui que a gente vai ter que conectar depois remotamente. Ó, vou até abrir aqui um cliente de conexão remota. 10.2.0.4. É esse cara aqui que a gente vai conectar. Notem que é um IP privado, ele não vai fechar a conexão, né? Só para mostrar para vocês que de fato ele não tem nenhuma conectividade, que ele não vai conseguir conectar. Então a gente precisa fechar essa conexão VPN para que ele funcione. Então a gente tem que aguardar agora finalizar o deploy do nosso Virtual Network Gateway para que a gente possa fazer finalizar a configuração. A gente está fazendo o deploy do Virtual Network Gateway, mas depois que concluído, aí é que a gente vai configurar detalhes de conexão, tipo de protocolo de autenticação que a gente vai estar utilizando, o OpenVPN, definir qual é a rede que essas máquinas que conectarem na VPN vão ter. Tá? Então, a gente está aguardando, já faz 8 minutos que ele está fazendo o deploy, provavelmente ele leve aí mais uns 8 minutos para poder concluir. O que a gente vai fazer é aguardar apenas a conclusão. Beleza, pessoal? Vamos só aguardar aqui que ele termine e aí a gente segue com o nosso laboratório. Então aí concluiu, pessoal, o deploy do nosso Virtual Network Gateway. Só para a gente validar o tempo que ele levou, a gente viu que aqui tinha levado poucos segundos, ele levou 15 minutos e 57 segundos. Então, aproximadamente 16, se a gente colocar mais esse tempo aqui, em torno de 17 minutos para fazer o deploy.
Como eu disse, melhorou muito, a gente levava quase 40 minutos e agora está levando praticamente entre 15 e 20 minutos, aí tá muito bom, né? Melhorou bastante o tempo. Então eu vou clicar ali no Go to Resource já, e aqui a gente vem para as configurações do nosso Virtual Network Gateway. O que a gente tem aqui que é interessante configurar, pessoal? Como a gente vai trabalhar com VPN Point to Site, a gente nem vai entrar em todas as configurações. Essas configurações aqui, o Configuration poderia habilitar, se eu quisesse, o modo ativo-ativo. Connections, isso aqui eu vou utilizar quando eu fechar um VPN Point Site to Site, né, que eu vou dizer aqui qual é o IP, colocar as características da minha borda, né, com quem eu vou conectar. E aqui é o Point to Site Configuration, que é onde a gente precisa fazer as nossas configurações para VPN Point to Site. Então a gente vai clicar aqui no Configure Now. Aqui, pessoal, olha só, é o endereço, o pool que a gente precisa colocar para quem vai trabalhar nessa nossa VPN. Então, o endereço que eu colocar aqui, o range que eu colocar aqui, é o endereço que vai ser mapeado para os usuários que vão estar conectando na VPN. Então aqui a gente vai trabalhar com 172.16.0.0/24. Então esse vai ser o nosso endereço de VPN. Rafael, mas esse endereço 172 é totalmente diferente do IP 10.2 que a gente está usando na nossa VNet. Não tem problema, pessoal. Isso é o lado bom que a gente tem de trabalhar com esses tipos de serviços, que o próprio Azure faz todo tipo de roteamento para a gente automaticamente. Então a gente não precisa configurar nada de roteamento se a gente vai trabalhar no modelo padrão. Quem conectar na VPN recebe um IP dentro desse range aqui, beleza? Lembra que aquele gateway de subnet que a gente criou com /27 é apenas o endereço para fazer o roteamento. Então o que a gente vai receber de fato é esse IP aqui. O tipo de túnel, aqui o que a gente falou, muito importante, né, pessoal? O OpenVPN. Quando eu uso o OpenVPN, notem que eu tenho os 3 tipos de autenticação para trabalhar: Azure Certificate, Regions e Active Directory. Agora, se eu mudar para o SSTP, que é o SSL, ó, já cai fora o Azure Active Directory. Se eu usar o IKV2, também não tem opção. IKV2 e OpenVPN, também não. E o último, IKV2 SSTP, né, o SSL, também não. Então, o único tipo de túnel que eu tenho disponível a autenticação com Azure AD é o OpenVPN, certo? O único que me habilita. Agora, aqui, pessoal, aqui a gente tem algumas configurações bem importantes para poder fazer. Eu preciso configurar qual é o ID do meu tenant, eu preciso configurar o audience, que vai ser o ID da minha aplicação de VPN, e o issuer, que também é um valor semelhante ao que a gente tem no tenant, porém ele precisa colocar ali um prefixo de URL um pouco diferente. Tá? Isso aqui não vem muito especificado aqui, eu acho que poderia vir melhor, assim, fazendo uma pequena sugestão de melhoria. Eu acho que poderia vir com exemplo nesse formato, principalmente aqui no issuer, para você saber. E aqui no audience ele poderia dizer também que isso aqui é o ID do seu aplicativo de VPN, porque muita gente fica confuso e nem sempre é fácil de encontrar onde está essa informação. Então vamos começar primeiro com a parte do tenant, que é a parte mais importante. Eu vou clicar aqui no Azure AD com o botão direito para ele abrir outra guia e a gente não perder essa. E aqui eu vou ter a informação do meu Tenant ID, que é o que eu preciso para colocar ali naquele campo. E aqui está ele, ó, Tenant ID. Eu vou copiar aqui. Sempre que vocês virem esse íconezinho, vocês podem clicar direto nele que ele vai fazer a cópia automática. E eu vou largar aqui. Detalhe, olhem só, ele pede para você validar o Tenant ID usando esse exemplo. Então, o que eu preciso? Colocar esse formato aqui, ó. Essa URL antes do meu Tenant ID. E principalmente no valor do issuer, tá? Ele não diz para você, mas você precisa colocar a barra no final, certo? Você tem que colocar a barra no final, principalmente aqui no issuer. Audience, pessoal, o que é o audience? É o ID do aplicativo de VPN. Tá? Então, se a gente vir aqui, ó, por exemplo, o ID não vai mudar. Então, eu vou voltar aqui nessa aba para eu não perder. Quando a gente configura VPN, Point to Site, a gente vai ter esse cara aqui, o Enterprise Application. Esse Enterprise Application, eu tenho os aplicativos que estão integrados com o meu tenant. E aqui eu tenho, ó, o Application ID. É esse cara que a gente precisa.
Vai ser o mesmo para todo mundo? Sim, pessoal, todo mundo que está usando o mesmo aplicativo de VPN vai usar esse cara aqui. Inclusive, eu vou deixar ele aqui na descrição, na descrição para vocês do vídeo. Por quê? Porque se vocês ainda não apareceu esse cliente de VPN, talvez ele demore um pouquinho para aparecer, vocês podem copiar, porque o audience vai ser o mesmo que eu estou utilizando. E agora aqui no Issuer, pessoal, o Issuer ele vai ser o mesmo ID, o mesmo Tenant ID que a gente está utilizando, porém, ele vai usar um formato diferente de URL. A URL dele é essa, ó. Essa aqui é a URL. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou apenas pegar isso aqui, notem que ele já vem com a barra aqui no final, porque ele precisa dessa barra. Então copiei ó, o mesmo ID, o mesmo Tenant ID para os dois, porém as URLs que eles usam, ó, stswindows.net, aqui login.microsoftonline.com. E aqui o audience. Esse é o mesmo para mim, o mesmo para todos vocês que estão configurando, porque é o ID do aplicativo de VPN do Azure. Então todos vão receber o mesmo, tá? Aqui ele está dizendo para mim que eu já tenho, que provavelmente eu já tenho essa rede configurada. Vamos ver aqui o que ele... Ah, ficou um ponto a mais aqui na verdade, ó, pessoal. Pontinho a mais. Vamos ver se é só isso. É, somente isso, eu tinha colocado um ponto. Ele tem que, quando você preenche as informações, ele precisa habilitar o save. E aí quando você der o save, ele vai validar se o que você configurou aqui está realmente correto. Ó. Então eu vou clicar no save. Ele vai levar alguns segundos para salvar. Pessoal, não fechem isso aqui depois de salvar. Tá? Não fechem. É muito importante que vocês deem o grant aqui, pessoal. Você precisa dar o grant aqui, certo? Depois que você der o grant, é que realmente o aplicativo de VPN vai passar a funcionar. Se você não der o grant ali, não vai funcionar a sua conexão, tá? Você precisa, com o seu usuário que você está configurando, que provavelmente seja um usuário Global Administrator, você precisa dar o grant, né, o consentimento para utilizar o Azure VPN Client Application. Sem esse consentimento, sem essa permissão, você não vai fazer funcionar a sua conexão point to site. Vai falhar a conexão quando você for tentar inicializar ela a partir do seu cliente, do seu computador, do seu notebook, seja lá o dispositivo que você estiver utilizando. Então, é muito importante, o pessoal dá o save, só espera ele concluir. Quando ele concluir o save, o pessoal já vai para a configuração, finalizar e tem que aguardar, tá? Tem que dar o grant, porque o grant é importante, senão não vai funcionar, beleza? Então a gente só vai aguardar aqui alguns segundos, que ele está terminando de salvar, realmente ele leva aí alguns segundos, talvez um pouquinho mais de 1 minuto, para poder salvar essas configurações. E assim que ele liberar essa configuração, a gente aplica o grant, certo? Aplica o grant e aí a gente vai fazer o download do VPN Client. Aqui dentro ele vai baixar um zip que vai vir com todas as configurações que eu fiz aqui. Tudo isso aqui vai estar dentro desse zip. Ele vai estar o Tenant ID, o Audience, o Issuer. Ele vai trazer qual é que é o certificado. Por quê? Porque é uma conexão criptografada, então você precisa de um certificado. E ele vai estar trazendo, o Azure automaticamente vai dizer qual é o certificado que ele vai usar um certificado com validade pública para que você use no seu cliente. E aí a gente vai ver que quando a gente importar as configurações, ele já vai dizer qual é o certificado que ele vai usar para fazer essa autenticação desse túnel criptografado aqui no formato OpenVPN. Então é muito importante depois a gente fazer o download e importar isso. Muito mais fácil, a gente não configura na mão, né, pessoal? É muito detalhe para configurar na mão. Se quiser pode, mas você tem que trazer todas as informações e provavelmente pode faltar algum item que você tenha dificuldade de encontrar ou alguma característica aqui que você não consiga colocar de forma manual. Então a gente sempre vai baixar esse cliente e importar essas configurações direto no nosso cliente de VPN. Olha aí, pessoal, finalizou, conseguiu salvar, né? Como eu falei, leva alguns segundos, talvez um pouco mais de 1 minuto aí para ele finalizar. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar o grant, né? Eu já dei o grant aqui para mim no meu tenant em outras vezes, então ele não acontece nada, absolutamente nada. Quando você der o grant a primeira vez, talvez ele traga uma telinha aqui da aplicação, né, do Azure VPN, pedindo se você concorda ou dá o consentimento desse aplicativo rodar no seu tenant. Basta você dar OK e aí ele vai funcionar, certo? Então aqui está configurado. O
que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o download do meu cliente de VPN. Estou fazendo o download aqui. Vamos esperar ele baixar. Deixa eu ver se ele já finalizou o download aqui para mim. Vamos ver aqui. Agora que ele começou a baixar, na verdade. Ó, já baixou. Ó, já abri ele aqui, pessoal. Vou mandar extrair. Vou dar um extrair tudo. Ele vai extrair e vai abrir aqui para mim a pasta com esses arquivos aqui, ó. Azure VPN, que é esse arquivo de configuração que eu vou usar. Se você está usando uma outra máquina, por exemplo, que não seja um Windows, que não tenha o cliente, por exemplo, usando um MacBook, um Linux, que não tenha o cliente para você baixar na sua Windows Store, você vai ter que configurar manualmente um cliente de conexão e aí você vai vir já com o certificado root e com o arquivo de configurações, um XML de configurações da VPN. Tá? Então isso aqui é para um cliente que não seja nativo da Windows Store. Quando ele é nativo, a gente usa somente esse arquivo aqui que ele vai funcionar. Beleza? Aqui configurado, pessoal, finalizamos as configurações da nossa VPN. O que a gente vai fazer agora? Vou dar um OK aqui, já salvamos. Ó. Vou voltar aqui só para ver se ele vai trazer todas as informações. Tudo configurado da maneira correta. E agora, pessoal, eu vou chamar o meu cliente de VPN. Tá? Vou digitar aqui VPN Azure. Ele vai trazer o meu cliente de VPN. Tá? Então, aqui estamos com o cliente de VPN. Eu vou clicar em adicionar e importar. No mais, né? Não adicionar, o adicionar aparece aqui também, mas cliquei no mais e importar. E agora eu vou apontar aqui, pessoal, para os meus downloads, a pasta onde eu baixei, Azure VPN, Azure VPN config, vou dar um abrir. Olha só o que eu falei, ó, ele já trouxe o nome que eu configurei aqui, ó, no meu Virtual Network Gateway, o servidor de VPN do Azure, olha o certificado que ele usa para fazer a criptografia da conexão, ó, DigiCert Global Root CA, e já trouxe aquelas configurações que a gente mostrou ali, ó. Por exemplo, tá aqui o Issuer, o Audience, que é o ID do aplicativo, e o Tenant ID. Então, tudo certo, é isso que eu preciso. Vou dar um salvar. Tenho todas as informações. Agora tem um ponto importante, eu vou conectar. Só aqui, como a gente está falando de uma VPN, Point to Site autenticada com o AD, o que eu preciso? Eu preciso dar permissão para os usuários que vão conectar. Tá? Então isso é muito importante. Eu vou voltar aqui, ó, vou vir em Azure Active Directory, em Enterprise Application, aquele mesmo aplicativo de VPN que a gente mostrou agora há pouco. Depois que vocês já deram o grant, já configuraram, ele vai aparecer para vocês. Azure VPN. E aqui no Azure VPN, eu tenho essa parte aqui, ó, de Users and Groups. Aqui dentro de Users and Groups, olha só, aqui para mim ele já estava até um grupo de outro laboratório que eu fiz, tá? Por que ele deixei adicionar um grupo? Porque essa conta que eu estou usando, eu tenho ainda um trial de conta de Azure AD Premium. Então eu vou vir aqui, adicionar usuários e grupos, posso escolher se eu quero adicionar um usuário ou se eu quero adicionar um grupo aqui dentro. Tá? Esse meu tenant está sincronizado com um AD local, né? Eu tenho o Azure AD Connect sincronizado, por isso que ele traz alguns outros usuários. Certo? E aqui eu posso escolher um usuário. Eu vou até criar depois um usuário para a gente testar, mas nesse momento o usuário que eu estou utilizando, voltei demais, o usuário que eu estou utilizando é esse usuário aqui, ó. É o usuário Rafael. Tá? Esse é o usuário que eu estou logado aqui, ó, na console, e é esse usuário que eu vou logar. Tá? Vou usar ele aqui para fazer a autenticação. Deixa eu voltar aqui, deixa eu achar o meu cliente de VPN, tá aqui o cliente de VPN, vou dar um conectar e ele vai pedir uma autenticação. Se não está listado aqui o meu usuário, eu vou clicar aqui, ó, em conta corporativa, vou dar um continuar, e aí eu vou adicionar o usuário que eu quero trabalhar. Vai ser esse usuário aqui. Deixa eu ver se ele pegou o com, ó, ele não copiou o com. Vou botar um M aqui no final, senão já ia dar erro. Eu vou colocar a senha para esse usuário. Ó, e agora ele vai tentar fazer a conexão. Ó. Aí a gente aguarda, tá? Notem que ele deu conectar, aí ele voltou e aí foi a conexão. Quando fechou o verdinho, conectado, ó, pessoal. Então, já estou conectado
utilizando essas rotas aqui, ó, a minha VNet e o meu endereço que eu defini para os clientes de VPN. Esse é o endereço IP interno da VPN, é 172.16.02. E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar dar a conexão remota naquela máquina que eu tinha falado lá da nossa rede, que é 10.2.0.4. Acho que é isso. Vamos ver se é esse endereço IP. Olha aí, ó, pessoal. Já chamou a conexão. Então eu vou para o meu usuário admin.rafael, usuário de administrador local que eu configurei para essa máquina. Olha lá, ó. VM Point to Site. Essa mesmo. Aqui, ó, pessoal. Conectando remotamente na minha VM. Certo? Então a gente viu que essa VM, ela é uma VM que ela não, vou trazer aqui a console de novo, máquinas virtuais aqui, ela é uma VM que ela não tem IP público, né? Então a gente tem apenas, ó, o IP privado, ela não tem IP público, ok? Então mostra que realmente a nossa conexão VPN funcionou, pessoal, funcionou, tá? Conectou de maneira correta, de acordo com aquilo que a gente esperava. O que eu vou fazer agora aqui, ó, vou dar um desconectar na VPN, desconectei a VPN, e olhem aí, caiu a nossa conexão, certo? Posso adicionar um usuário para que eu configure a permissão para ele? Posso, eu vou vir aqui no Azure AD e vou configurar um novo usuário para que a gente possa testar especificamente a VPN, tá? O nome desse usuário vai ser, eu vou colocar o nome dele de VPN, tá, pessoal? Um usuário para teste mesmo. VPN, o meu sufixo de DNS que eu estou usando, e esse usuário vai ser o VPN teste. Eu vou pedir para ele gerar uma senha aqui. Eu vou ter que resetar a senha, né, pessoal? Ele sempre vai resetar essa senha. Então eu vou mostrar essa senha aqui, já vou até copiar a senha, porque eu vou ter que logar com esse usuário para resetar a senha. Não vou colocar nenhuma role, nenhum grupo, absolutamente nada. Não vou bloquear o login, só criar um usuário padrão, somente isso. Está criado o meu usuário VPN teste. O que eu vou fazer? Eu vou abrir o outro browser aqui para poder logar com ele, porque eu preciso alterar a senha, é necessário alterar a senha no primeiro login. Então vou vir aqui, ó, portal.azure.com. Se eu vou tentar logar na VPN, ele vai falhar. Qual que é o usuário aqui, pessoal? É o vpn@tftecimersão. vpn@tftecimersão.onmicrosoft.com. Usuário direto do Azure AD, né, pessoal? Não é um usuário, esse usuário não está sincronizando o diretório. Agora eu vou colocar minha senha, vou alterá-la. Por isso que eu estou logando aqui primeiro, tá, pessoal? Para quem não entendeu daqui a um pouco por que eu estou logando com o usuário no portal. É só para eu alterar a senha, porque eu preciso mudar essa senha aqui, senão ele, quando for tentar logar na VPN, ele vai dar erro. Então, está logado lá o nosso usuário VPN TFTech Imersão. Vou fechar aqui esse browser mesmo, só queria autenticar e trocar a senha. E agora o que eu vou fazer? Eu preciso dar permissão para que esse usuário possa logar. Então eu estou aqui no Azure AD, eu vou lá em Enterprise Application, e dentro do Enterprise Application eu vou na VPN, no Azure VPN, e aqui dentro, ó, usuários e grupos, eu vou adicionar um novo usuário. Vou selecionar o usuário que eu quero e vai ser o usuário VPN. Já está ele ali, ó, VPN teste. Selecionado, dei o assign. Então aqui, um grupo, um usuário e o segundo usuário que tem permissão ao meu aplicativo. Agora eu vou vir aqui no aplicativo de VPN. Como eu já loguei, tá, isso já está logado, o que eu vou fazer? Eu posso vir aqui nas propriedades da minha conexão, aqui, por exemplo, ó, configurar, e eu vou dar um limpar conta salva. Vamos ver se ele já vai pedir a credencial novamente para mim. Ó, pediu a credencial. Então eu vou selecionar aqui conta corporativa ou estudante.
Como eu já estava autenticado, se eu tentasse dar só um conectar, ele não ia me pedir assim, @tftech-imersão.onmicrosoft.com. É isso aqui. E a minha senha, que eu configurei agora para esse usuário. Vamos ver se ele já vai liberar a conexão. Sim, instantâneo. Conectado, ó, pessoal. Já fechei a conexão. Vamos tentar conectar naquela máquina lá de novo. Esse usuário que eu loguei na VPN, ele não tem permissão de RDP naquela máquina, mas eu só conectei ele na VPN, e daí para conectar na máquina eu uso o mesmo usuário que eu tinha autenticado aqui antes. Tá? O importante é que aquele usuário tenha acesso para fechar a conexão de VPN. Deixa eu ver se eu coloquei aqui errado. Coloquei assim errado. E aí fechando a conexão, pessoal. Ó, conectado, certo? Então a gente viu aí como é simples a gente poder criar o usuário e adicionar o usuário. Lembrando mais uma vez, se você quer adicionar o grupo ao invés do usuário, você precisa ter licença Premium, P1, P2, para que você possa adicionar grupos. Se você não tem licenças Premium no seu Azure AD, você vai somente conseguir adicionar os usuários avulsos. Tá? Só para a gente validar aqui por último, o IP da máquina que ele tem associado, ó, 10.204, somente o IP privado mesmo. Certo, galera? Então, com isso, a gente vai fechando aí o nosso laboratório de VPN. A gente conseguiu ver, acho que de forma bem prática, como que funciona a configuração de uma VPN Point to Site, todos os detalhes que você precisa ter de configuração, configuração do cliente, teste de acesso, criar um usuário, associar os usuários que vão ter permissão. Agora, por exemplo, se esse usuário VPN eu quisesse que ele não conectasse mais via VPN, bastaria eu ir no Enterprise Application, ir no cliente de VPN e remover o usuário de lá, que ele não vai mais ter permissão. Então, acho que didaticamente a gente conseguiu pegar todos os pontos aí relacionados a VPN Point to Site. Como eu já comentei, se você quiser saber sobre VPN Site to Site, tem uma aula lá no nosso canal do YouTube, onde a gente fez essa aula na semana parte 1 de 2020, e a gente mostra como simular uma VPN Site to Site. O pessoal pergunta muito, como que eu faço para simular esse laboratório se eu não tenho equipamento publicado para a internet? Vai no nosso vídeo que a gente mostra como você montar esse laboratório, mesmo sem ter um IP válido para a internet. Né? Então a gente mostra como você fazer essa simulação. Beleza? Galera, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, tenham gostado dessa aula aí sobre VPN Point to Site, que ela possa estar ajudando vocês aí durante o dia a dia, certo? Mais uma vez agradecer a atenção de todos, obrigado por estar assistindo ao nosso conteúdo. Se você gostou, se inscreve aí no canal, dá um curtir, compartilha o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação que a gente gosta de compartilhar com a nossa comunidade. Beleza, galera? Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.